Como entrar no reino de Deus? No vídeo de hoje a gente vai continuar de onde a gente parou, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, certo? Onde Jesus continua aquela conversa lá com Nicodemos, certo? Onde ele está falando sobre o novo nascimento, sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Então a gente vai continuar a partir do versículo 5, onde ele falou assim, onde Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, que como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você estar assistindo, amém? E antes disso, meus irmãos, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos e ativar o sininho das notificações, tá bem? Então, no vídeo anterior a gente falou um pouco no versículo 3, que ele disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, ou seja, ela ainda não se batizou nas águas, ela ainda não se batizou no Espírito, então ela não pode ver o reino de Deus, não pode ver com os olhos espirituais, porque ainda não houve um toque do Espírito Santo nela para que ela pudesse refletir sobre a sua vida, se arrepender dos seus pecados e decidir nascer de novo, porque é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos esse desejo de nascer de novo, de ter uma nova vida em Cristo Jesus, de olhar para a nossa vida velha, de olhar para os caminhos que a gente tem seguido, traçado na nossa vida e reconhecer, meu Deus, eu tô indo para o caminho errado. Eu tô falhando na minha vida, eu tô plantando aquilo que mais tarde eu vou colher e que não é algo bom, né, para minha vida. Então, quando a pessoa ela começa a ter esse entendimento de que precisa de uma vida nova, de que precisa ser uma nova pessoa, então é porque o Espírito Santo está tocando ela, está derramando sobre ela o dom do arrependimento. Então ela está vendo com olhos espirituais toda a situação na vida dela, então o Espírito Santo vai guiá-la a nascer de novo. E esse novo nascimento é mais propriamente o batismo nas águas, porque o batismo ele representa o sepultamento da velha criatura. Então aquela natureza carnal, ela tem que morrer para que uma nova natureza agora espiritual nasça dentro da pessoa. Então é necessário para ver com olhos espirituais, a gente só pode ver o reino de Deus com olhos espirituais. Se a pessoa é carnal, se ela só pensa nas coisas dessa terra, se ela só tem a mente dela voltada para as coisas desse mundo, então ela ainda tem uma natureza carnal, ela visa os seus benefícios para essa terra, quer cuidar do seu futuro para essa terra. Enfim, ela só tem a mente para as coisas desse mundo, para os prazeres dessa terra. Então ela não tem uma visão espiritual. Então como é que ela vai ver? Como é que ela vai enxergar aquilo que é espiritual? Aquilo que provém da parte de Deus, porque Deus é espírito, né? E todas as coisas que são dele, a palavra dele, tudo que vem dele, se discerne espiritualmente. Então, uma pessoa que é carnal, ela não vai conseguir enxergar aquilo que é espiritual. E Jesus vai falar um pouco disso no versículo 6, certo? Mas antes da gente chegar nesse versículo 6, a gente está falando um pouco nessa questão de ver o reino de Deus, para poder entrar no reino de Deus. Se tem uma porta para a gente entrar para o outro lado, a gente primeiro tem que ver essa porta para a gente poder abrir e entrar. Então a mesma coisa é o reino de Deus que está nessa terra através dos filhos de Deus, através daqueles que nasceram de novo,
certo? Através daqueles que receberam o Espírito Santo. Então, é tanto que ele diz, na verdade te digo, no versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro, para a gente ver, a gente tem que nascer de novo, e para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que nascer do Espírito. Então, a gente pode entender que são duas coisas, dois eventos, duas situações diferentes, onde a gente nasce de novo quando a gente se batiza, né? A gente nasce a gente sepulta a velha criatura e nasce de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso só é possível quando a pessoa crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a partir do momento que ela crê no Senhor Jesus, que ela está buscando isso, que ela está buscando a sua salvação, ela está priorizando a sua vida espiritual, é porque já houve um toque do Espírito Santo. Porque é impossível a pessoa ter a mente focada nas coisas dessa terra, ter só inclinações carnais dentro dela e pensar em coisas espirituais. Não tem como. As trevas não se misturam com a luz. Está escrito isso. Não há uma interação entre luz e trevas. Então, se a pessoa está começando a buscar um novo nascimento, ela está começando a se inclinar mais para as coisas de Deus, ela quer uma mudança de vida, é porque o Espírito Santo já está tocando nela, já está convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra de Deus diz isso, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não estou aqui para salvar, né, para o ato de salvação. Não, eu estou aqui levando a mensagem da cruz. Eu estou aqui para despertar a sua fé no poder salvador do Senhor Jesus, para a sua e para a minha alma. Então, Deus ele usa os seus servos, as pessoas que já nasceram de novo, para poder levar a mensagem de boas novas para aqueles que ainda continuam numa velha vida. Meus irmãos, se entregar para Jesus, viver em Cristo, nascer de novo, buscar a eternidade não é uma opção. Não é uma opção que a pessoa faz na vida, e a vida continua a mesma coisa, vida que segue, continua a mesma vida. Não, é uma conversão. A pessoa estava indo por um caminho, indo por uma direção, só que Jesus aparece na vida dela, ela muda de rota. Ela tem que mudar de rota. Tem que haver uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Isso é conversão. Então Deus ele usa as pessoas, ele usa mensagens, ele usa a palavra dele através de vídeos, através de pôsteres na internet, nas redes sociais, através de panfletos simples na rua, um jornal que contém a palavra de Deus. Ele usa tudo para alcançar aqueles que ainda estão numa vida velha, aqueles que ainda estão vivendo na velha natureza, na natureza adâmica, a natureza carnal que desde o princípio começou a tomar conta da humanidade, né? Então, aí Jesus ele continua, né? Depois dessa parte que ele fala que tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Então Jesus ele vem e diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Aí a palavra espírito ele coloca com letra maiúscula. Quem é nascido do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Imagine o Espírito do próprio Deus dentro de você.
Então, essa pessoa que nasce do Espírito, ela é espiritual. Ela vai conseguir ver o reino de Deus, enxergá-lo e entrar nele para viver em espírito. Mas quem é nascido da carne, ou seja, a natureza carnal, então é carne. E a carne, ela não pode discernir as coisas do espírito. Então, é tanto que ele continua dizendo: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, Jesus ele diz: não te assombres por conta dessa verdade que parece tão esquisita para você. Como é que porque Nicodemos ele ficou confuso, ele ainda não tinha não tem uma natureza, não tinha naquele momento uma natureza espiritual para compreender a espiritualidade que Jesus estava falando sobre o nascer de novo. Ele estava vendo aquela conversa como algo natural. Aí é que tá. Muitos se dividem, quer dizer, as pessoas elas se dividem aquelas que têm natureza carnal, ou seja, fé natural, e a fé sobrenatural, uma natureza espiritual. Então, aí a diferença entre os tipos de fé. Nicodemos, nesse momento, ele demonstrou uma fé natural. Poxa, Jesus estava dizendo que para a gente ver o reino de Deus, a gente tem que nascer de novo. Então, como é que eu vou nascer de novo? Como é que pode acontecer isso? Eu sendo velho, eu voltar à barriga da minha mãe para eu nascer de novo? Como pode? Ele estava se questionando. Só que tudo que Jesus fala, tudo que ele fez aqui na passagem dele nessa terra, tudo que há na palavra de Deus, ela tem um sentido, um significado espiritual, que só pode ser discernido através de uma fé sobrenatural, uma fé que visa o sobrenatural, que olha com os olhos espirituais tudo o que está acontecendo. Então, ele diz: o vento assopra aonde quer. Não, continuando, né? Que ele disse que não te maravilhes por te ter dito isso, que é necessário vos nascer de novo. Por quê? Porque o nascer de novo é apenas a primeira coisa que tem que ser feita. Só que existe sobre o nascer do Espírito. Então, primeiro a gente nasce de novo no batismo nas águas. Em seguida, logo tem que vir o nascer do Espírito. O nascer do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo: não te assombres por conta disso daqui, não, porque existe algo mais importante ainda do que o batismo nas águas, que é o nascer de novo. Existe o batismo com o Espírito Santo. Que esse batismo, esse nascer do Espírito, nos faz conquistar a vida eterna. Não apenas a gente tem que nascer de novo, nascer da água, mas também a gente tem que nascer do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Para que o Espírito de Deus entre dentro de nós, o reino de Deus entre dentro de nós, para que a gente instaure o reino de Deus aqui nessa terra, que é o que todos que nasceram de Jesus, né, que creram no Senhor Jesus e têm uma vida para Ele, estão fazendo aqui, nesse reino que é do diabo. Então a gente as pessoas que desde que aceitaram Jesus estão fazendo até hoje, que é instalar o reino de Deus aqui nessa terra. E todos que vão sendo convertidos também vão começar a fazer isso até a volta do nosso Senhor Jesus. Espero que esteja ficando claro para vocês, né?
Então, é tanto que ele diz no versículo 8, ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento, a gente não vê de onde ele vai vir, para onde ele vai. O vento, ele representa o Espírito Santo. O vento dá na gente e vai-se embora. No caso, o Espírito não é que ele não vai embora, não, é que o Espírito Santo, ele vem de uma forma imprevisível, com liberdade e força para a nossa vida. Assim como o vento, quando ele passa na gente, ele vem rapidamente, de uma forma imprevisível, ele simplesmente toca, a gente sente, a gente sabe que é o vento, mesmo sem a gente ver. Então, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela tem a certeza disso, porque o Espírito Santo, ele está baseado na nossa fé, na nossa certeza, é algo definido. Por isso que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está escrito isso, para a gente saber se a gente se tornou de fato filho de Deus, que é quando a gente recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem de uma forma assim forte. Ele simplesmente vem e fica, ele não sai, ele não fica saindo, ele vem e fica, ele faz morada dentro de nós. E é por isso que a gente tem que zelar por ele dentro de nós, porque é possível perder o Espírito Santo, que foi o que aconteceu lá com Saul, né? Deus o colocou como o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele recebeu ali a presença do Espírito Santo, né, nele. Não entrou dentro dele, mas ele tinha a presença do Espírito Santo. Mas chegou um ponto em que ele deixou que o orgulho entrasse dentro dele, ele deixou de obedecer à voz de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e por conta disso, dessa desobediência, dessa rebeldia, Deus tirou o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Saul. Então, isso mostra que é possível se perder o Espírito Santo. Mas aí a gente tem que ter o zelo, o cuidado da gente estar sempre zelando pela nossa fé. Porque tudo está envolvido com a nossa fé. É pela fé que a gente alcança a salvação. É pela fé sobrenatural que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente se inclina para as coisas espirituais do reino de Deus. Para entender melhor, eu vou falar um pouco desse comentário aqui do bispo, que ele fala sobre o vento, que é usado como símbolo do Espírito de Deus, porque ambos possuem movimento imprevisível, liberdade e força, uma força que não pode ser contida pelo ser humano. Além disso, da mesma forma que o vento é percebido, a pessoa que nasce do Espírito tem seu interior transformado e seus frutos espirituais vistos por todos ao redor, o que prova que sua vida foi regenerada. O homem natural pode não compreender como o novo nascimento ocorre, mas se crê que essa é uma obra soberana e perfeita do Espírito Santo, esse milagre ocorrerá em sua vida. Portanto, se você ainda não está certo do seu novo nascimento, busque, anseie e não desista até que essa transformação espiritual e radical aconteça em sua alma. Então, se ainda não aconteceu isso com você, meu irmão ou minha irmã, não desista, continue buscando, porque é necessário querer receber.
de Deus, essa maior bênção, porque é essa bênção que vai nos ajudar a receber a salvação, a conquistar a eternidade com Deus. Então, essa parte que Jesus está falando, ela termina nesse versículo 8, lá de João 3, e Nicodemos faz uma nova pergunta. Respondeu Nicodemos e disse-lhe: como pode ser isso? Porque ele ficou pensando na questão do vento, né? Jesus ele falou do vento, que todo aquele que é nascido do Espírito Santo é como o vento. Então ele não entendeu. E essa resposta, essa pergunta dele, aliás, a gente vê no próximo vídeo, amém? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, espero que tenha edificado a sua vida, se isso aconteceu. Então, comente aí, coloque nos comentários as suas experiências com o Espírito Santo, se você já foi batizado, se ainda não foi, quem sabe através do Espírito Santo eu possa ajudar você a alcançar essa vitória, se ainda não foi, se ainda não nasceu de novo. Amém? Então, Deus te abençoe e até a próxima.